analisar direitinho, para onde eu olhar aqui onde estou, tem formas geométricas. Da mesma forma na sua casa. Se olhar para a mesa é uma forma geométrica, se olhar para a sala, para o quarto, para a cozinha, para o banheiro, tem forma geométrica. Se eu for na cozinha, num pote, é forma geométrica, num prato é uma forma geométrica, na rua, num carro, na natureza, enfim, tudo tem formas geométricas. Então, nós temos dois tipos de formas geométricas, né? Então, só para ter uma ideia, a ideia de geometria, geo significa terra, metria, medida, tá? Aí dá-se o nome dentro da matemática, um segmento da matemática que é a própria geometria. Então, nós temos aí a ideia de figuras geométricas. Nós temos ela de duas formas. Planas, tá certo? Aí vamos ter uma ideia do que vem a ser as figuras planas. As figuras planas, elas têm no máximo, digamos assim, eu vou classificar aqui primeiro as retas. Vamos pensar aqui em retas. Eu tenho uma reta, tá certo? Eu tenho, vou colocar aqui um tracinho. Eu tenho essa ideia aqui também. E tenho essa terceira ideia. Perceba que a primeira que eu fiz, ela só tem uma setinha. A segunda tem as duas setinhas. E a terceira, fechada nos dois lados. Então, eu vou dizer que isso aqui só tem uma dimensão. Vou botar um D, uma dimensão, tá certo? Porque todas são retas, a gente chama de retas, semi-reta e segmento de reta. Então, aqui continua nos dois lados, a gente chama de uma reta. Já percebeu que a gente, quando está, por exemplo, está num carro... É para copiar isso? Oi? É para copiar isso aí que você está fazendo agora? Não, primeiro presta atenção, depois eu dou um tempinho, porque prestar atenção ao que eu estou explicando, né? Compreende melhor. Aí depois eu dou um tempinho para copiar. Então, ó, aqui eu tenho continuidade nos dois lados, a gente chama de reta. Tá certo? Aqui é como se estivesse começando o que eu quero e segue para cá. Então, isso aqui eu vou chamar de semi-reta. Semi-reta. Por que uma semi-reta? Porque ela não é uma reta. Ela não tem continuidade nos dois lados. Só existe em um lado, que é esse daqui. O outro é um início. Tá certo? Então, reta, semi-reta. Essa daqui eu vou chamar de segmento de reta. Por que um segmento de reta? Porque ela tem começo e tem fim. Tá certo? E são figuras o quê? De uma dimensão. Aí vem as figuras planas. As figuras planas... Ô, Max, e essa reta? Qual a diferença dessa reta para segmento de reta? Sei que segmento de reta tem começo e tem fim. E a reta? Veja só. A reta, ela não tem começo e não tem fim. Certo? Ela é infinita. Isso, para você poder entender. A reta não tem começo e não tem fim. A semi-reta tem começo e não tem fim. O segmento de reta tem começo e tem fim. Tranquilo? Aham, entendi, obrigada. Aí vem aqui as figuras de duas dimensões. É um quadrado, um triângulo, ou qualquer uma outra figura plana. Tá? E temos as figuras de três dimensões. Vou dar um exemplo aqui como um cubo. Perceba que aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter lado, não é isso? Ou altura e base. Aqui eu vou ter base e altura. Aqui eu já tenho três medidas. Tenho aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, ó,
Uma dimensão, a gente pode classificar as retas, semi-reta, segmento de reta, como um fio, um cabo, uma barra de ferro e daí por diante. Duas dimensões seria o quê? Um quadrado, um triângulo, né? Um círculo. Três dimensões, um cubo, um paralelepípedo e daí por diante. Então, as figuras planas são aquelas que possuem duas dimensões, naturalmente. A gente pode dizer que seja um retângulo, seja um quadrado, seja um triângulo, entre outras. São várias figuras planas, tá certo? E a gente tem também os sólidos geométricos. Os sólidos. Os sólidos é justamente as três dimensões. Eu fiz a ideia aqui. Eu vou fazer aqui um paralelepípedo, tá? Então, eu possuo três dimensões, os sólidos geométricos, tá certo? Copiem isso, por gentileza, para que a gente possa identificar os elementos de um sólido geométrico. Vou dar um tempinho. Outra coisa, eu costumo dizer a meus alunos que se eu fizer um pontinho no quadro, ele copie. Porque esse esquema aqui, por mais simples que seja, quando você for rever no seu caderno e estudar para uma avaliação, ou mesmo para relembrar o assunto, você escrevendo conforme o professor fez, você vai lembrar da explicação, facilita a compreensão, tá? Não resume-se só nisso, não. Então, vamos agora aprender os elementos, né, que um sólido possui. Então, ó, presta atenção. Bem, quais são os elementos? Presta atenção nisso daqui. Essa partezinha aqui, as uniões, essas uniões que há aqui, ó. Tem aluno e tem professor que chama de ponta. É horrível, não existe ponta, tá? Não existe. A gente chama isso aqui de vértices. Vértices. Então, essas pontas que vocês chamam, e alguns professores também chamam, eu acho uma coisa horrorosa. Não é ponta. Um sólido não tem ponta. Tá? A gente chama de vértices. Ok? Todas essas medidas aqui, olha, que estão dimensionando a figura, todas elas, o que limita a figura, tá? A gente chama de arestas. Arestas. O que limita a figura. Essas linhas. A gente, vê como foi bom mostrar a questão das retas antes. Isso aqui é uma reta. É ou não é? Mas que tipo de reta? Isso é um segmento de reta. Ela começa aqui e termina aqui. Então, ó, essas arestas são formadas por segmentos de retas. Todas elas. Tá certo? Então, a gente chama de arestas. Vértices, arestas. Ok? Tá. E os lados, por exemplo, isso é um cubo. Vamos pensar em um dado, né? Todo mundo já viu um dado. Vamos pensar o quê? Nos seus lados. Então, esses lados aqui, né, que representam a figura, vamos chamar, vou botar até um pontinho aqui, vamos chamar de faces. Isso é uma face do dado, essa é outra face, essa é outra face. Lá atrás tem outra face. Eu vou pegar algo aqui interessante para vocês analisarem melhor e entender o que eu estou explicando. Estão vendo isso? Estão visualizando? Sim. Alguém me diz o que é isso? Um quadrado? Um cubo com algo dentro. E um cubo com algo dentro. É um cubo. Isso daqui é um sólido
feito de acrílico é um cubo. Ok? Aí vamos comparar o que Max estava falando. Ó, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção aqui e lá. Esse lado aqui, esse lado, esse. Como é que eu chamo na matemática, em geometria? Os lados. Como é que eu chamo os lados? Face. Os lados, a gente chama matematicamente de quê? De Faces. faces. Isso daqui é o quê? Isso daqui, isso. O que vem a ser isso? Vértices. Vértices do sólido. Que sólido é esse? É um cubo. Tá certo? Dúvidas? Não. O que vem a ser essas linhas que limitam ela? Arestas. Exatamente. Esse segmento de reta daqui até aqui, veja que tem começo e tem fim, né? A gente chama nos sólidos de arestas. Alguma dúvida até aí? Não. Ok. Aí vamos entender as faces desse cubo, as faces dele, é formado por uma figura plana. Que figura plana é essa? Quadrado. Quadrado, muito bem. Então, o que acontece? Vamos revisar. Eu tenho aqui um cubo, tá certo? Eu posso chamar ele também de hexaedro. Por que hexaedro? Porque tem 6 Lados. faces. Ou lados, não tem problema, tá certo? Então, isso é um hexaedro, mais conhecido como cubo. Ele é chamado de hexaedro por possuir 6 faces ou lados. Ele é formado pela figura plana, o seu formato, por quadrados, tá certo? Nós temos aqui os vértices, nós temos as arestas e temos as faces. Alguma dúvida nisso? Não, professor. Ótimo. Copiaram, fizeram isso daí? Fiz. Tô fazendo, professor. Tô fazendo. Eu só não sei fazer o quadrado. Faça isso aqui, por gentileza. Vou fazer o normal, posso? Sim, faça normal. Pronto? Sim. Eu acabei já. Ok. Então, Também já. vou apresentar a vocês agora alguns sólidos não tão simples quanto o cubo que a gente já viu, tá certo? Prismas. Aqui está um. Tá? Isso é um prisma. Aí você diz, professor, isso não é um retângulo, Professor, não. hoje Não, esse o senhor prisma... não vai professor, hoje Presta você não vai atenção. passar hoje você não vai passar tabuada nem anotação, né? Não se preocupa com isso agora, não. Ó, isso é um prisma, tá certo? Esse prisma é formado, as suas faces é formado por retângulos, tá certo? Então, isso é um prisma. Ok? Tranquilo? Esse também é um prisma. Porém, a gente chama ele de oblíquo. Por quê? Perceba que ele tem uma determinada inclinação. Ó. Vê a diferença desse prisma para esse. Né? Perceba, olha. Ele tem uma determinada inclinação. Deixa eu botar assim. Dá para entender? Ambos são prismas. Esse é simplesmente prisma. Esse é um prisma oblíquo, porque ele é inclinado. Ó. Vê a diferença. Tá certo? Eu vou tirar a foto deles, também colocar no grupo para vocês. Vamos pensar em pirâmides. Isso é uma pirâmide.
Tá? Uma pirâmide. Aí a gente diz uma pirâmide de base triangular. Uma pirâmide de base triangular. Porque a base dela, para ela ficar em pé, ó, é em formato de um triângulo. Então, se a base é um triângulo, a pirâmide terá 3 lados. 1, 2, 3, ou 3 faces. Aí aqui temos os vértices, né? Isso em todos eles, ó, vértices, arestas e as faces, tá certo? Então, isso é uma pirâmide de base triangular. Ok? Nós temos aqui uma pirâmide de base quadrangular. Perceba que tem 4 lados, né? 4 arestas, não é isso? A base dela é em formato de um quadrado. Então, por este motivo, ela vai ter 4 faces na parte superior. Na realidade, 5, porque temos a base. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, a base é quadrangular. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular, porém ela é oblíqua. Perceba que ela tem uma inclinação. Todas as duas, tá certo? Possuem o quê? Base quadrangular. Porém, essa é simplesmente pirâmide de base quadrangular e esta pirâmide de base quadrangular oblíqua. Perceba que ela é inclinada. Tá? Aqui nós temos uma pirâmide de base hexagonal, porque possuem 6 lados. Quer dizer, a pirâmide em si, pela base ser hexagonal, nós temos na parte superior 6 faces. Na realidade, no total, a pirâmide tem 7 por causa de sua base. Então, aqui é como se tivéssemos um hexágono que forma a minha base, 6 lados, e aí é formada a pirâmide. E todos esses sólidos possuem arestas, né? Vértices, arestas e faces. Ok? Pensando aí numa esfera, nos corpos redondos. São esfera. Então, a gente trata aqui como corpos redondos, pelo fato de ser uma esfera. Nós temos ainda, Professor, o que como significa corpos isso redondos, dentro minutinho dele? só. Como corpos redondos, ó, o cone. O cone simplesmente tem uma base circular, né? E o formato dele é de um cone. Tá? Tudo isso eu vou tirar foto e mandar lá para o grupo para vocês ficarem observando. Ó. Ainda dentro de cone, nós temos aqui, a gente chama de tronco de um cone. Por que o tronco? Porque ele aqui iria continuar e formar um cone. Perceba, ó, como é um cone. É como se eu botasse aqui em cima, ó. Não é um cone? Se eu pegar o cone, esse cone aqui, cortar aqui o meio dele, vai ficar isso. Aí a gente chama isso aqui de tronco de um cone. Tá certo? Ainda em corpos redondos temos o quê? Temos aqui um cilindro. Uma lata de leite, lata de óleo, não sei, enfim. Né? Temos aqui um cilindro. O cilindro é um corpo redondo também, mas ele possui 2 bases. Tá? Ô, professor, me diga uma coisa, quer dizer que os corpos redondos não possuem vértices? Possui. Esse não possui vértice. Mas esse corpo redondo possui vértice. Olha aqui um vértice. É ou não é? Então, não são todos os corpos redondos que não possuem vértice.